Ontem a Angel Reese bateu um recorde absurdo, né, foram 26 rebotes no jogo contra os Sparks, e acho que a gente precisa falar primeiramente dessa habilidade incrível, e depois a gente entra na parte ofensiva, porque ela também deu um salto ofensivo nesse fim de temporada que vale a pena ser mencionado. Para começar, a Angel Reese é geracional em termos de rebote, desde LSU que a gente vê stat sheets recheadas, né. Existe inclusive uma falácia aí sobre a quantidade de rebotes que ela pega serem, na sua maioria, rebotes dela mesma, justificando um pouco desse field goal baixo com esse hack aí, que ela teria para pegar mais rebotes. Mas nem é verdade. Se a gente olha para as estatísticas de injuries na temporada, ela pega por volta de todos os rebotes que ela tem, né, 15% de rebotes dela mesma, os famosos rebounds. Ontem, dos 26, apenas 3 rebotes eram dela. Inclusive pegou muitos rebotes defensivos, foram 18 aí de todos, se a gente olhar na complexidade da coisa. Isso é importante porque é exatamente o que o Dream precisava do ponto de vista coletivo da coisa, né. A gente tem a Alicia Gray jogando muito, ela é uma jogadora que ataca bastante o garrafão e é uma jogadora rápida em diversos momentos, mas ela fica defensivamente, quando a gente olha, mais postada no perímetro. É uma jogadora que não tem uma grande habilidade de rebote, e se a gente olha as outras peças que faziam isso e não estão mais nesse time, existia um claro buraco dentro do garrafão para fazer o que a Angel Reese faz hoje. Ela não é só uma boa reboteira, ela tem roubado muitas bolas e de forma muito eficiente, até um pouco destoante do que uma jogadora do tamanho da posição dela costuma fazer. Ela tem braços muito rápidos, ela baixa e ela consegue cortar tanto o drible quanto a linha de passe para roubar essas bolas, que é um outro artifício que ela está desenvolvendo cada vez mais durante a temporada. Do lado ofensivo da coisa, ontem ela não foi muito bem, né? 4 de 14 nos arremessos, poderia ter jogado melhor, mas ela vem de um jogo perfeito. 9 de 9, com um arremesso de lance livre apenas, uma jogadora que está tentando entender um pouco mais de como ser eficiente no ataque. Ela tem muitos problemas com a bandeja na transição. Se ela pega essa bola correndo em direção à cesta, 1 contra 1, quase certeza que não vai acertar. Muito problemas com a bola muito embaixo da cesta, né, com um ângulo ruim, mas a gente está vendo uma evolução na bola de 3, por exemplo, nesse jogo perfeito dela, ela acertou todas, e uma evolução no mid-range. O que a Angel Reese precisa entender aqui é que é o processo, né, na off-season vai ter que treinar, entender um pouco do ângulo do quadradinho, coisas desse tipo. Acho que o que o Dream mais queria com relação a ela era essa presença física no garrafão, essa possibilidade de rebotes para não gerar segundas chances para o outro lado, não gerar mais oportunidades para o time adversário, especialmente quando a gente olha as últimas quedas, né? Contra o Fever, esse time sofreu demais porque tem ali a Boston no garrafão. Ali a Boston pega muitos rebotes, tanto defensivos quanto ofensivos, e permite que o Fever tenha um pouco mais de gás, um pouco mais de folga, né? A gente sabe que é um time que às vezes arremessa precipitado, toma alguns riscos, e aí ali a Boston ela diminui um pouco desse risco tomado, porque a gente sabe que a fisicalidade dela no garrafão vai se impor. No jogo que o no jogo que o Dream perde para o Fever, a gente tem uma ausência muito importante que pode até explicar a derrota de certa maneira, porque aquela bola da Angel Reese também é uma explicação, que é a Jordan Canada. A temporada que ela tá fazendo é absurda no Dream, a forma como ela organiza o jogo é perfeito, como ela cria espaço, como ela acelera, e é ela quem dita esse ritmo do Dream. Quando a gente vê ela no time, é quase imparável esse Dream, que poderia até estar em segundo lugar se não tivesse perdido alguns joguinhos de besteira, ou se não tivesse perdido a própria Jordan Canada com lesão nesses jogos em que ficou fora. A sensação que eu tenho aqui é que os times do topo da tabela, todos, estão dando um gás final e aumentando as suas chances, aumentando a forma como eles enxergam o jogo e a importância desse final de temporada. Porque a tabela está muito embolada. É 1, 2 vitórias de diferença para você cair lá para sexto, para sétimo, perder mando de quadra e enfrentar, quem sabe, um Lynx ou até um Valkyries nesse começo, né, de playoffs. Então tá todo mundo dando a vida, a gente tá vendo recordes acontecerem um atrás do outro, a própria Alicia Gray bateu o career high, hoje a gente tem o career high e a histórica
número de rebotes da Angel Reese que bate todos os recordes da liga até aqui. Então a gente tá vendo um Dream que se encaixa no melhor momento da temporada também, assim como faz o Valkyries, assim como faz o Lynx, assim como faz o Fever, inclusive o Wings tem jogado bem mesmo sem Easy Fudge. Paige Bueckers deu um salto aí, subiu 2 degraus para suprir a falta que a Easy Fudge vai fazer, tem jogado muito bem, inclusive empatou o recorde nas bolas de 3, né, no último jogo, 6 de 6 bolas de 3 seguidas sem erros consecutivas nesse sentido. O único time que eu vejo que ainda não se encontrou, especialmente nesse fim de temporada, para chegar nesse melhor momento é o Aces, mas é aquela coisa à parte, o Aces sempre acha um caminho para chegar nas finais, então eu não me preocuparia demais. Ponto central aqui é, Angel Reese só melhora, a gente precisa deixar ela num Depoy Watch, tá? Defensive Player of the Year. Não acho que é para essa temporada, mas se ela continuar evoluindo defensivamente, nessa parte física de rebotes e principalmente nos roubos de bola, a gente vai ter um caso para Angel Reese Defensive Player of the Year já na próxima temporada.